O osso occipital é um osso hipermediano, simétrico e plano, localizado na região posterior e média do crânio, formando a base e a parte posterior. Nos vertebrados, o osso púbico é o mais voltado para frente, ventral e anterior, dos três ossos principais que compõem a pelve. Os ossos pubianos esquerdo e direito são compostos por três seções, um ramo superior, um inferior e um corpo. O osso púbico é constituído por um corpo, ramo superior e ramo inferior. Os ramos do quadril esquerdo e direito se juntam na sínfise púbica. É coberto por uma camada de gordura coberto pelo mons pubis. O pubis é o limite inferior da região suprapúbica. Na fêmea, o osso púbico é anterior à esponja uretral. A principal função do pubis é proteger o intestino, a bexiga e os órgãos sexuais internos. O pubis também une ossos do quadril e fornece apoio próximo ao corpo, permitindo movimentos para mais para baixo da perna. O pubis une os ossos traseiros da cintura pélvica, mantendo-os no lugar, permitindo uma estrutura circular para unir a metade superior do corpo com a metade inferior do corpo. O osso púbico também possui vários pontos esqueléticos que permitem a inserção de músculos, cartilagens, ligamentos e tendões. Cada uma dessas estruturas permite a formação sonora de articulações, ossos e estruturas corporais. Tem uma função motora menor, pois seu papel principal é estabilizar a cintura pélvica. A sínfise pubiana cartilaginosa apresenta ligeiro movimento em sua união frouxa das duas metades do osso púbico. No entanto, o principal objetivo dessa cartilagem é também a estabilização. Todos os órgãos da cintura pélvica têm inervação intrincada, o que significa que vários nervos principais estão correndo pela cintura pélvica e suas estruturas. O sacro tem a forma de uma pirâmide quadrangular e sua base localiza-se voltada para cima e o ápice para baixo. O promontório sacral fica localizado na base do sacro. Possui uma saliência resultante da multiarticulação do sacro com a última vértebra lobar. É uma linha marginada na porção anteroposterior da vértebra S1. Uma curiosidade do promontório sacral é a sua importância clínica, sendo um importante ponto de referência obstétrica, pois através do conjugado diagonal, pelo toque vaginal, é possível verificar se há... O processo tifoide é a cartilagem que forma a extremidade inferior ao externo. A etimologia da palavra é chifos, gládio, espada curta, oide, remete à forma de algo. A maxila ou maxilar é o maior osso da nossa face, que consiste em 5 partes: corpo e 4 apófises. Apófise frontal, parte lacrimal, zigomática, arco, palatina, céu da boca e alveolar, arcada dentária. O maior osso do corpo humano é o fêmur, que fica na coxa e desempenha importante papel na sustentação do esqueleto, por ser... As vértebras lombares são as principais responsáveis por sustentar o peso da metade superior do corpo, em especial a L5, que tem o corpo vertebral mais profundo anteriormente, para se articular melhor com as proeminências sacrovertebrais para permitir assim os movimentos da coluna vertebral. Cóccix, localizado na última parte da coluna vertebral, osso pouco lembrado a não ser que sentadores. Esse osso participa de muitos movimentos. Ao sentarmos, funciona como amortecedor, realizando uma compreensão na parte posterior. Manúbrio, osso plano localizado na face anterior do tórax. Osso que sustenta a clavícula e ajuda a proteger as vísceras torácicas internas, como o coração. O trocânter maior é o ponto mais proeminente do osso do fêmur e está em uma condição de dor mais comum em mulheres, mas também está associada a um tipo de fratura comum em ortopedia. O fêmur é o nosso mais longo osso e mais volumoso do corpo humano e localiza-se na coxa. Dente canino maior e pontiagudo
em destaque. Pode também ser chamado presa ou cúspides. Esses dentes ajudam a cortar e rasgar os alimentos. O ilho é uma das 3 peças ósseas presentes na pelve. Uma curiosidade é que existem características diferentes no ilho masculino e no ilho feminino, sendo o masculino mais alto e estreito e o feminino mais largo e baixo. Talos é um osso do nosso corpo, ele se encontra nos nossos pés. Ele tem um ligamento de ossos. Ele liga o osso da tíbia na fíbula. Esse osso talos, ele é responsável pelos impactos que nós temos no chão, né? Ele absorve o impacto. E ele é um osso que é coberto por cartilagem. Então, ele é bem protegido. A coluna cervical é constituída por 7 vértebras, sendo que as 2 primeiras é Atlas e Axis. Apresenta as propriedades distintas das restantes. A axis, a segunda vértebra, possui prominência que emergem de seu corpo vertebral. Entre essas 2 vértebras, não existe disco invertebral. O osso vomer se localiza na região central do crânio, formando as regiões posteriores e inferiores da cavidade nasal, e apresentando um formato pontiagudo, se assemelha a uma ponta de flecha. O processo coracoide é uma pequena estrutura em forma de gancho no bordo lateral da parte superior anterior à escápula, apontado para frente lateralmente, em conjunto com o acrômio. A vértebra lombar 1 é a primeira vértebra lombar e está alinhada com a extremidade anterior da nona costela, onde fica o criolo do estômago. Ela tem a função de realizar movimento e sustentar o corpo. Bom, o ocioide ele é singular, né? Porque ele é a única parte do esqueleto que ele não se liga diretamente a nenhum osso. E também ele é um osso que é responsável de sustentar nossa língua e ele proporciona exerção para alguns dos seus ligamentos. Os isquios constituem a zona inferior da pelve e são eles que apoiam o nosso corpo quando a gente está sentado. E quando nós sentamos em cima dos isquios, automaticamente nossa coluna ela já endireita-se. Por isso é muito importante que sente-se neles. O sacro é um osso grande e triangular, localizado na base da coluna vertebral e na porção superior e posterior da cavidade pélvica, onde está inserido como uma fatia entre os 2 ossos do quadril. Na perna encontramos a tíbia, que sustenta nosso peso com a ajuda da fíbula. É importante lembrar de não deixar a tíbia para trás, tanto quem tem a tíbia normal quanto vara ou valga. Será que estamos alinhados? Isso fica muito visível. O osso que eu escolhi foi a primeira vértebra Atlas, e ela recebe esse nome por referência à mitologia grega, porque se acreditava que um titã grego chamado Atlas carregava o mundo em suas costas, e no caso dessa vértebra, ela é responsável por sustentar o globo da cabeça, né? Então ela funciona como um apoio ao crânio. E a sua característica mais marcante é o rádio é o osso lateral do antebraço, é o mais curto dos 2 ossos do antebraço, se articulando proximamente com o húmero e a una e distalmente com os ossos do carpo e a una, apresentando 2 epífises e uma diáfise. O seu nome vem de rádios, aqui com significado de vareta de roda e estaca, pelo formato e proporções. O osso navicular é um dos ossos do tarso encontrados no pé. Seu nome deriva de sua semelhança com um pequeno barco, causada pela forte concavidade proximal da superfície articular. Osso calcâneo. Esse osso é um osso curto, apresenta comprimento, largura e a espessura mais ou menos homogêneos. Sua forma é similar à de um cubo e está localizado no tarso,
pertencendo ao esqueleto apendicular. Curiosidade: em anatomia chama-se calcâneo, o osso que forma o calcanhar. A mandíbula é o único osso em todo o crânio que não se articula com ossos cranianos adjacentes através de suturas. Quando o crânio é observado puramente como estrutura óssea, não há nada que prenda anatomicamente a mandíbula ao resto do crânio. Este osso articula-se através dos dentes com a maxila, no viscerocrânio, quando a boca se encontra fechada. Ele também se articula com o neurocrânio através do osso temporal, formando a articulação temporomandibular, ATM. A clavícula é um osso longo com uma dupla curvatura que articula o externo com a escápula e fica localizada rente ao ombro. O escafoide é o principal osso do carpo de um total de 8 ossos. É classificado como um osso curto e localiza-se lateralmente em relação aos outros ossos do carpo. Ele exerce um papel muito importante na biomecânica do punho. Escápula, um grande osso fino, considerado plano, que se localiza na região póstero-superior do tórax, faz conexão do membro superior com o tórax e junto com a clavícula forma a cintura escapular. O osso longo paralelo ocupa o lado medial do antebraço. Apresenta duas. O primeiro metatarso é o osso longo localizado no antepé que tem a cabeça articulada com o dedão e a base ligada ao cuneiforme, osso do tarso. Por ser o mais forte dos metatarsos, é responsável pela absorção de maior parte da carga imposta durante o caminhar, além de ser fundamental para o apoio e sustentação do pé aos diferentes desníveis dos terrenos. Uma das curiosidades é a famosa joanete, uma protuberância que ocorre devido ao desvio do osso em direção ao lado de dentro do pé e inclinação do dedão. Pode também se formar devido a fatores genéticos. O acrômio é uma proeminência óssea da escápula, localizada na parte superior do ombro. No acrômio se prende o músculo deltoide. Abaixo do acrômio estão os tendões do manguito rotador. O osso zigomático é um osso par do crânio. Ele forma a parte órbita ocular e ele é conhecido como o osso da bochecha ou o osso malar. O metacarpo é a parte intermediária do esqueleto da mão que está localizado entre as falanges, e os carpos que formam a conexão com o antebraço. Cuboide é um dos 7 ossos do tarso no pé, de forma cúbica, é o mais lateral. O osso externo está localizado na parte anterior do tórax. Ele se junta às costelas formando a caixa torácica, que dá sustentação e proteção a órgãos vitais. Para o bailarino, ele também é fundamental, pois tem função postural e também transmite emoções no palco, através da respiração e através da expansão do externo. O fêmur é o osso mais longo e mais volumoso do corpo humano e se localiza-se na coxa. O fêmur divide-se basicamente em cabeça do fêmur, colo do fêmur, tocante maior, tocante menor, linha áspera e côndilos femorais. Patela é um osso grosso, articulado ao fêmur, e ele cobre a superfície articular do joelho e a função é proteger essa articulação. A órbita é uma cavidade do esqueleto da face, que sustenta e protege os olhos. Nela estão inseridos o bulbo do olho, músculos, nervos, vasos e o aparelho lacrimal. 7 ossos compõem a órbita: frontal, maxila, lacrimal, etimoide, esfenoide, zigomático e palatino. Lesões na região orbital levam de 5 a 6 meses para se recomporem. Húmero, maior membro superior localizado no braço.